Pessoal, bom dia a todos. Então, vamos continuar aqui nossa aula, né? De semana passada. Na semana passada, nós demos início aí na disciplina, falando um pouco sobre introdução à robótica. No caso, nós estávamos voltados e estaremos voltados também na aula de hoje sobre robôs manipuladores, né, que são os robôs industriais. Há uma série de classificação, uma série de quesitos para classificação de robôs. Então, eu vou estar dando continuidade naquele material. Nós tínhamos visto a história, né, a parte de componentes. Estávamos na parte de componentes. Eu vou terminar a parte de componentes hoje, falar sobre classificação e segurança, que são as normas, e apresentar também alguns softwares para simulação que nós vamos estar utilizando no curso. Então vimos o que é a definição de robótica, um pouco sobre a história, a questão de como está essa compra de robô, né, de acordo com a Federação Internacional de Robótica, sobre quais países têm comprado mais, quais países têm comprado menos, essa relação de densidade demográfica e de robôs por número de empregados. E começamos então com as definições, que são os termos técnicos relacionados ao robô, que é junta, link. Eu expliquei isso aqui na última aula, o que é cada coisa, o que é cada um desses termos. Fizemos uma analogia entre o braço humano e o braço robótico, que foi essa na sequência que nós fizemos. Apresentei alguns tipos de junta. Falei sobre grau de liberdade, né, que é isso que vai definir uma série de características do robô. Apresentei um robô industrial que é muito parecido, apesar da cor ser diferente, né, e provavelmente a capacidade de movimentação de carga desse robô, ele é muito parecido com aquele robô que vocês veem lá no laboratório 307, aquele robô vermelho. A diferença aqui é só marca. Esse aqui provavelmente é um robô da ABB, que é a ABB, se eu não me engano, que traz esse robô na cor laranja, amarelo, e aquele lá é um robô da empresa Comal, outro fabricante de robô. Aí vimos aqui, né, também algumas definições sobre a representação do robô. Mostrei aquela questão da garra, né, os graus de liberdade que nós temos na garra, que são 3 ali para fazer um movimento de pulso. O exemplo aqui da furadeira, né, ou de uma fresadora, não dá para saber o que é, fixa no pulso do braço robótico. Bom, falei sobre os atuadores, os tipos de atuadores que nós temos aqui, e parei exatamente nesse slide, que é o slide sobre sensores. Bom, de um modo geral, nós temos sensores aqui de tudo enquanto é tipo, tá? Nós temos sensores aí para visão, sensores para posição, sensores para som, sensores para fala, né, no caso ali microfone, sensores de toque, sensores de pressão, de tato, de cheiro, de visão, de mais diferentes tipos de visão e de comunicação, tá? Lembrando que hoje os robôs aí, para muitas aplicações, não há conexão de cabo. Então você não faz a comunicação com o robô através de cabo. A gente faz isso via outro sistema, um sistema Bluetooth, um sistema Wi-Fi ou algum outro protocolo sem fio, tá? Lembrando que esses termos que a gente usa aí, talvez isso seja novo para vocês, talvez seja a primeira vez que estejam ouvindo isso, mas Wi-Fi 5G que está aí agora, o Bluetooth, aí você tem Bluetooth baixo consumo de energia, Bluetooth não sei o que vão sendo os melhoramentos da tecnologia. São protocolos de comunicação, então é uma maneira de você estabelecer comunicação sem fio. Aí você tem Zigbee, você tem outros protocolos para comunicação sem fio. A aplicação industrial, normalmente, tá? Ela vai estar associada aí
Bom, há uma série de quesitos. Normalmente na robótica industrial você não tem, no robô em si, você não tem, por exemplo, para a indústria, tá? Você pensando numa indústria automobilística, você não tem ali sensor de tato, você não tem sensor de som, você não tem sensor de cheiro, de gosto, nada disso. Por quê? Porque lá você está num ambiente industrial e você quer o robô para fazer, vamos dizer assim, um serviço braçal, um serviço repetitivo braçal. Então você precisa de ter bem lá um sensor de posição, porque você precisa de controlar a posição do seu robô, onde esse robô vai passar e aonde ele está chegando, se ele está fazendo o devido movimento e se... Então você precisa do sensor, às vezes sensor de posição, tá? De visão. Para quê? Para ele saber identificar e manipular a peça. Então esses são os dois principais sensores que nós vamos ter dentro de uma indústria automobilística para a robótica. Sensor de visão, que às vezes você vai precisar manipular essa peça não chega para você na mesma posição, você vai precisar trabalhar, movimentar essa peça no espaço. E a sensor de posição. O sensor de posição ele é indispensável para que o robô consiga fazer o deslocamento entre dois pontos com precisão, tá? Bom, e os outros sensores então, Lucas? Parte para aplicações muito específicas. Por exemplo, tá? Vamos falar que em determinada granja você quer colocar um braço robótico lá para manusear os ovos. Então você vai colocar o ovo dentro do pente utilizando uma mão robótica. Para essa mão robótica, para um caso desse, a gente precisa lá do sensor de tato. Para quê? Para você conseguir controlar a força nos dedos ali da garra. Por quê? O motor não sabe o que está acontecendo. Tá? O motor é uma coisa burra. Ele vai exercer força se você estiver dando energia para ele. Então, a gente precisa do sensor. Esse sensor vai alimentar a quantidade de força. Realimentar, né? Mandar uma informação de quanto de força que a garra está exercendo sobre o ovo, para que então uma central controladora fale assim: ô motor, agora você pode parar. Basicamente isso daí. Aí você tem as outras questões de sensores, aí vai depender da aplicação específica ao qual você está fazendo. Então você pode usar qualquer um desses tipos de sensores aí, mas vai depender do quê? Vai depender da sua aplicação, da atividade que o robô. Lembrando, robôs, tá certo? Eu até comentei sobre isso na última aula, robôs são dispositivos reprogramáveis. Que o mesmo robô pode ser aplicado para uma série infinita de aplicações. Lógico que para essa série infinita você vai ter que fazer um melhoramento dele. Acrescentar um sensor, retirar outro tipo de sensor e mudar a programação. Se você faz isso, o robô consegue fazer uma série infinita de procedimentos e atividades aí nos mais diversos setores da cadeia produtiva. Como eu disse, né, o robô em si ele é mecânico, então você tem lá a parte de força, que são os motores, você tem a parte ali mecânica, que são os links, as caixas de redução e engrenagem. Porém, tudo isso é acionado por uma controladora. Sim, uma controladora é um caixote desse tamanhão aí, tá? Grande mesmo. Se você olhar a controladora lá do laboratório, ela deve ter... Ela deve ser ali aproximadamente 1,20 m de altura, por quase 1 metro de largura e uns 60 a 70 centímetros de profundidade. Por quê? Na controladora, que é uma caixa grande e pesada como essa daqui, você tem o computador, que é um computador de alta resolução, um computador de precisão, com potência industrial e robustez industrial. Então é aqui que está o cérebro do robô. Então toda a sua programação vai parar aqui dentro da controladora, mas lá dentro da controladora também está todos os drivers de potência para acionamento do motor. Então, cada circuito eletrônico para acionamento dos motores estão armazenados dentro da controladora. A parte de processamento de sinal, a parte de eletrônica de processamento de sinal de sensor, processamento de sinal de motor,
tá tudo aqui dentro. Então toda a eletrônica do robô fica dentro da controladora. Junto com quem? Junto com o computador. Todo robô, né, vem com um TP, que é o terminal de comandos, que é esse visor que você está vendo aqui, que é esse teclado. Isso aqui é um celularzão bem grande mesmo, em que você consegue fazer toda a programação do robô utilizando esse terminal de comandos aqui, que é o TP, que o pessoal aí na indústria chama de TP. Observem que aquele botão vermelho lá é o botão de emergência. Se por acaso o robô for colidir durante a sua programação, você aperta o botão vermelho lá que você vai parar o robô no meio da atividade que ele estiver fazendo. Não interessa o que ele está fazendo, você vai conseguir parar o robô. Então essa é a função da controladora. Aí agora a gente começa a ter algumas classificações de robô, tá certo? A gente tem um robô do tipo polar, tá? Que ele tem uma rotação na sua base. Ele pode ter uma rotação aqui tipo de ombro, mas ele tem um deslocamento linear, tá? Ele faz um movimento de translação, que é a movimentação na direção de um eixo. A gente tem o cilíndrico, que basicamente é o polar de forma reduzida. A gente diminuiu o grau de liberdade do robô polar, a gente chega no robô do tipo cilíndrico. A gente tem o cartesiano. Robô cartesiano, ele é muito utilizado, tá? Para várias aplicações industriais, seja em processo de montagem, seja em processo de fabricação. Então você pensa nessas CNCs que você... eu espero que você já tenha ouvido falar de CNC, né? Que é comando numérico, processo de usinagem por comando numérico. Basicamente, obrigatoriamente, você terá lá 4 motores. 3 motores para fazer o deslocamento, eixo X, eixo Y, eixo Z. Então você faz o deslocamento nas 3 direções. E tem um 4º motor, que esse 4º motor será pelo menos para uma ferramenta rotativa. Posso colocar mais grau de liberdade? Pode, dependendo do que você vai fazer. Aí você pega um robô cartesiano ali, que é o que faz o movimento em X, Y, Z, e ainda consegue dar para ele, por exemplo, acoplar, né, no eixo Z, um pulso, tipo aquele pulso. Então você dá mais 3 graus de liberdade para quê? Para você conseguir fazer certos movimentos no processo de usinagem. Então vai depender muito do tipo de máquina. Além disso, CNC está presente na impressora, o cartesiano, ele está presente na impressora da sua casa, ele está presente nessas impressoras 3D. Impressora 3D, um exemplo clássico e básico sobre o robô cartesiano, em que vai depositando o filamento ali derretido do plástico, né, do ABS ou qualquer outro polímero que você está utilizando. Então é um robô com grande aplicabilidade, tá, né, dentro da indústria. E mesmo na nossa casa a gente tem robôs aí, dispositivos que funcionam com os princípios, né, com os princípios de funcionamento do robô cartesiano. Temos essa junta, né, esse braço arm aí de junta, que é basicamente o movimento de ombro e cotovelo, que é a figura nossa D, e o robô Scara, tá? Que é um robô também utilizado muito na indústria de montagem de componentes eletrônicos. Ele é um braço, porém a posição das suas juntas elas estão rotacionadas 90 graus. Enquanto o nosso braço aqui nele tem uma rotação de tronco, que seria essa rotação em torno da base. Depois você gira 90 graus para ter essa rotação aqui de cotovelo. No Scara, ele mantém a rotação, porém ele não tem a rotação de 90 graus ali nas outras 2 seguintes juntas. Então acaba que ele faz um movimento só no plano, tá? Vai ficar claro para vocês na hora que a gente for ver o workspace, a diferença de um robô Scara aqui, o que ele pode fazer. Bom, além daquele classificação ali, que são as principais, né? Que eles são os principais tipos de robôs. Esse negócio de classificação de robô, ele depende muito de quem está classificando e com qual intenção está sendo feita essa classificação. Então, de acordo com a Associação Japonesa de Robótica Industrial, você pode ter dispositivos
eles podem ser classificados como os dispositivos de manuseio manual. Então, mais ou menos, você tem um joystick. Pensa aí você tem uma alavanca e a partir dessa alavanca você controla um braço robótico, tá? Seria algo muito parecido com aquelas gruas de construção, de carregar container em porto, uma ponte rolante. Ela pode ser um braço robótico, ser interpretado como um robô, porque você está ali no controle e está manuseando aquele dispositivo em tempo real. Ele não é programado, mas você está controlando toda a movimentação. O sobe, o desce, o deslocamento em X e o deslocamento em Y. Tá? Então esse é um tipo de dispositivo de manuseio manual. Robô de sequência fixa. Controle de sequência fixa. Robô de reprodução. Robô de controle numérico, que é o que eu acabei de falar do CNC. E robô inteligente, que aí a gente está passando mais para aquela questão dos humanoides, que são aqueles robôs que a gente vê muito nas feiras, em filmes japoneses, tá? Então é a questão do robô mesmo reproduzindo aí o ser humano. Não só o ser humano, se você vai lá na Boston Dynamics, né, é uma empresa americana, ela tem lá uma série de animais, tá? Que são inteligentes, eles sabem o que fazer, o que não fazer, como deslocar nos mais diferentes tipos de ambientes. Então você tem uma série de dispositivos para isso. Aqueles a secção ali, robô 2, do tipo 2, 3 e 4, são os robôs industriais, tá? Então ali o que está mudando é o tipo de aplicação que você tem, o tipo de indústria que você está levando. Além dessa classificação aí da Associação Japonesa, os critérios de classificação estão baseados na geometria, no espaço de trabalho, no tipo de atuador, que é o motor que vai acionar fazer a movimentação do braço robótico, como que você está controlando e a aplicação. Essa classificação que eu mostrei aqui da indústria japonesa, ela está basicamente sendo desenvolvida com base na aplicação. Então ela está usando ali o critério de aplicação para fazer a classificação dela. Mas aí você pode ter geometria aberta, geometria fechada. A gente vai mostrar um pouco sobre isso daí nos próximos slides. Então, ó, já que a gente estava falando ali sobre classificação, a gente tem dois tipos basicamente de robôs, tá? Robô de cadeia aberta, ou robô serial, e o robô de cadeia fechada, ou robô paralelo. Esse aqui é o robô, é o mesmo estilo de robô. A gente tem robô aqui para movimentação de carga, que é esse braço mais estruturado, e temos na sequência aqui dois robôs para solda industrial. Então você vai lá na Fiat e vê a solda dos carros, é tudo feito com esse tipo de robô aqui que a gente tem no centro e à direita aí da imagem, tá? São robôs de cadeia aberta. Por quê? Ele imita o nosso braço. Então ele tem um ponto de início, passa pelo cotovelo, chega no pulso na mão. Então ele tem um início e um fim. Já o robô paralelo, ou robô de cadeia fechada, ele não tem essa estrutura de início e fim. Ele faz um looping. É a mesma coisa que você imaginar um quadrado. Qual que é o início e fim do quadrado? Isso existe? Não. O quadrado ele é uma figura fechada. Então o robô de cadeia fechada, você pode assimilar ele aí a um quadrado. Ele é uma estrutura mecânica fechada. Então ela não tem início e ela não tem fim. Então cai meio que num looping ali. Esse robô aqui, né, é um tipo de robô muito utilizado na indústria eletrônica, porque normalmente você coloca aqui na ponta uma ventosazinha e faz a movimentação de carga, a montagem de placas eletrônicas de maneira muito eficiente, rápida, em alta velocidade e com precisão, tá? Tem vídeos aqui no link, no PDF, que quando vocês acessarem o slide, vocês clicam no botão e vocês vão ser direcionados para os vídeos, ok? Que aí mostra o funcionamento de tudo isso. Além em relação a ser cadeia aberta ou cadeia fechada, a gente tem esses dois tipos. A gente pode olhar também os robôs em função dessa série, tá, de definições. De quê? De junta.
A junta é que vai determinar o tipo de movimento que o robô pode fazer. Então a gente tem a junta de revolução, que é o que faz esse movimento, como eu estou mostrando aí no vídeo, com o meu pulso. Então ela vai fazer o movimento de rotação. E a gente tem a junta prismática. Lembra lá do cabeçote da impressora. Ele movimenta de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele não faz o movimento de revolução ou de rotação aí em torno de um eixo, tá? Então são os dois tipos de junta que a gente tem. Se eu só tenho dois tipos de junta, o que eu posso fazer dessa junta? Combiná-las. Combiná-las de que jeito? Posso colocar juntas paralelas para fazer esse movimento aqui para mim de translação, ok? Que é o movimento lá da impressora, do cabeçote da impressora. E as juntas de rotação, principalmente as juntas de rotação, você pode mudar, rotacionar o eixo de rotação. Normalmente você vai rotacionar ele em 90 graus para você conseguir atingir o que você quer, tá? Então eles podem estar paralelos, eles podem estar rotacionados na posição perpendicular ou eles podem estar na posição ortogonal. Então são três tipos de configurações que nós temos. Fazendo as combinações dessas três formas de junta com esses dois tipos, combinando posição de junta com tipo de junta, a gente pode chegar em 72 configurações diferentes para robôs industrial. Ou seja, tem só duas juntas, três formas de posicionar essas juntas, eu consigo construir 72 robôs diferentes. Ou seja, 72 movimentações diferentes, tá? Contudo, apesar de você ter essa flexibilidade toda, a gente reduz aí a 5 importantes configurações de robôs, que são o robô escara, né? Que você tem uma junta de revolução paralela a outra junta de revolução, e paralela a essas juntas de revolução, nós temos uma junta prismática. O robô articulado, que é o robô lá do laboratório, ele tem uma junta de revolução ortogonal, uma junta de revolução paralela. Então é isso aqui que ele está fazendo. Então são três juntas de rotação. A primeira está ortogonal, a segunda, uma em relação à outra. Quando você vê ali, ela está perpendicular. Desculpa, eu falei errado anteriormente. O robô do tipo esférico, que ele vai criar uma esfera no espaço, tá? Por isso o nome esférico. Veja que ele tem duas juntas de rotação, assim como na mesma posição que o articulado. Porém, a sua terceira junta é trocada por uma junta de revolução, né? Sai a junta de revolução e entra uma junta do tipo prismática. O cilíndrico tem apenas uma rotação. Paralelo a ela, você tem uma junta prismática e outra junta prismática que é ortogonal à primeira. Então você consegue montar um robô do tipo cilindro. Então ele vai conseguir fazer um cilindro em torno da base dele. E o cartesiano, que são três juntas prismáticas ali, cada junta sendo ortogonal uma à outra. Não vou abrir o vídeo, tá aqui um exemplo, ó. Então esse vídeo aqui de ilustração, ele mostra essas principais articulações, essas principais configurações em robô. Assistam, tá? Assistam para isso aqui ficar claro, para que vocês possam ver a diferença entre um robô e outro. Vocês vão precisar saber dessa diferença. Aqui está o escara, só para a gente ver, ó. Então a primeira junta de rotação rotaciona em torno desse eixo aqui. Aqui está a primeira junta, então ela está rotacionando em torno desse primeiro link. Aqui está a segunda junta, que ela é paralela, então é uma junta de revolução e está paralela à primeira junta. E paralela à segunda junta nós temos uma prismática, ou seja, o robô consegue fazer esse movimento para o ombro aqui, ó, movimento de ombro, e consegue fazer um movimento de mão de descer e subir. Por quê? A junta prismática possibilita que esse último, o link aqui, ele suba e desça dentro de determinado volume aí, nem que ele consiga alcançar. Então ele faz um movimento de descer
e de subir. Então ele pode pegar um componente aqui embaixo, subir e deslocar até outro ponto. É por isso que ele é tão utilizado dentro da indústria, principalmente indústria de montagem. Bom, aqui tem um vídeo específico sobre o robô Scara que mostra direitinho como ele funciona, como que essas juntas funcionam. Eu não vou abrir aqui por questão do tempo, tá? Então tô deixando aqui o link do vídeo também lá no YouTube para que vocês possam assistir o funcionamento desse robô Scara. Aqui está o diagrama, né, do robô articulado, que é aquele robô lá do laboratório. Então a gente tem o corpo, a gente tem o ombro, a gente tem o cotovelo e aqui a gente tem o braço, que é onde a gente vai fixar a ferramenta. Ah, vou colocar lá um pulso nesse robô, então eu vou dar mais 3 graus de liberdade para ele. Que é o que? O primeiro motor aqui, né, ele é ortogonal ao solo, ao plano. E depois a gente tem a segunda e a terceira junta, que são perpendiculares. Então elas conseguem fazer movimentos distintos entre uma e outra. Então você consegue fazer movimentos assim, ó, para movimentar. De novo, temos aqui um vídeo que mostra cada movimento de junta, para ficar claro aqui, da junta ortogonal, da junta de perpendicular e da junta perpendicular. Ok? Bom, de toda essa questão de junta, ela é importante? É. Mas se você vai definir um robô, tá? Para uma indústria, alguém fala assim, ô fulano, define aqui para mim um robô. A primeira coisa que você tem que preocupar é qual é o workspace. O que é o workspace? Que tipo de movimentação em termos de distância, em termos basicamente de distância mesmo, esse robô precisa movimentar. Então, o que você vai definir no workspace? O volume, a região que esse robô consegue alcançar. Lembra, robô ele move no tridimensional. Então ele move no eixo X, ele move no eixo Y e ele move no eixo Z, tá? Então a gente precisa conhecer esse volume de trabalho. Para quê? A sua peça tem que chegar dentro desse volume de trabalho e ela vai ser colocada em outro ponto, mas ainda dentro desse volume de trabalho do robô, tá? Deixa eu... Então aqui, ó, tá os tipos de robôs, tá? Usando um softwarezinho, aí você consegue desenhar aqui o tipo de robô. Se eu não me engano, na descrição do vídeo tá falando aí qual é o software. Você pode acessar esse RUF, um Demonstration RUF, e você vai ter esse softwarezinho para você poder trocar o tipo de robô e ver o workspace que ele pode fazer, tá? Então vocês podem acessar o link na descrição do vídeo para que vocês consigam ter noção. Esse aqui, por exemplo, se eu não me engano, é o robô esférico, tá vendo? Ele começa a desenhar uma casca de esfera ali. Aí o robô cilíndrico, ó. Então você tem noção, qualquer posição dentro desse fatia de bolo aí, ó, o robô consegue pegar, tá vendo? Então é um cilindro mesmo que você tá fazendo aí, por isso robô cilíndrico. Qualquer coisa que tá dentro desse volume desenhado aí, o robô consegue manipular. Aí o esférico, ó, tá vendo, ó? Você vê que ele vai fazendo exatamente uma esfera mesmo, ó, que é onde ele consegue atuar, ou parte da casca de uma esfera. Isso é o workspace, ok? Vejam com carinho esse vídeo aqui e acessem essa descrição, por favor, para que vocês possam manusear e ter uma sensibilidade maior para essa questão do workspace. Combinado? A gente entra para a parte de atuador. Então, o atuador são os motores, né, que o robô vai ter. Então, indiferente ali, isso está muito relacionado com a velocidade de movimento que você tem que fazer e com o peso que você tem que carregar, com o peso que você tem que deslocar utilizando um braço robótico. Então, dependendo dessas características de velocidade e peso, você pode definir o seu atuador como sendo do tipo elétrico, do tipo hidráulico ou do tipo pneumático. Movimentos rápidos
a gente utiliza motores elétricos. Movimentos para se fazer força, a gente utiliza motores hidráulicos. A gente utiliza uma bomba hidráulica lá que o negócio tem força pra caramba. Então aguenta transportar, fazer o deslocamento de cargas muito grandes, muito pesadas. E se você precisa ali de um movimento que precise de algum impacto, alguma coisa assim, você utiliza o pneumático, que aí ele vai na explosão, né? Pum, bate. Vai na explosão, pum, bate. Também pode ser utilizado para movimentos, mas não movimentos com precisão. Por quê? Se você está no pneumático, você tem gás, ele está sujeito à compressão do gás e você não tem garantia também de repetibilidade na sua posição, tá? Mexer com gás é um pouco mais complicado. Controle, a gente vai ver isso lá no final do curso, questão de ser malha aberta, questão de ser malha fechada. Malha aberta, pensa no cara. Você é um cara muito crente, você tem muita fé, aí você fala assim pro robô, vai para a posição XY 1010, vai para essas duas coordenadas para mim. Você dá o comando e acredita que o robô vai parar lá naquela posição, 1010. Isso é malha aberta. Na malha fechada, você fala assim, robô, vai para a coordenada lá XY 1010. Mas aí você põe um sensor que está verificando se o robô chegou lá na posição 1010. Porque se ele não chegou não, você vai falar assim, o motor do eixo X anda mais um pouquinho que você não chegou na coordenada 10 não. É basicamente isso a diferença entre a malha aberta ou malha fechada. Ou seja, malha aberta você não tem garantia de que o robô vai chegar exatamente na coordenada que você quer. Já na malha fechada, você tem a segurança, tá? Desde que não aconteça nenhum problema mecânico ou elétrico com ele, que ele chegará exatamente na posição que você quer, tá? Bom, e aplicação? Se vai ser um robô para montagem ou não montagem. Você pode ter robô lá para o processo de montagem, vocês vão ver nos vídeos lá o robozinho fazendo PicPay, montando, o robô fazendo não montagem, que é a movimentação de cargas, separação de cargas, esse tipo de coisa. Para a gente poder tá acabando essa classificação aí de robôs. Bom, é importante saber também que existem regras. No Brasil, nós temos regras para a utilização do robô. Então, nós temos normas para segurança. Basicamente, essas normas estão divididas em 3. Então, se você quer colocar um robô dentro da sua indústria, você precisa especificamente, tá, respeitar as 3 normas. A ISO 10.218, parte 1, 10.218, parte 2, tá? Que vai estabelecer tanto de segurança para pessoas quanto segurança para o equipamento. E temos ainda uma ISO complementar, que é a 12.100, que é para redução de risco. Qual risco? De colisão, de esmagamento, de tudo. Então você tem que respeitar. Você vai colocar um robô, você não pode chegar assim na sua... Vamos falar que você tem uma fábrica de sapato. Seu pai tem uma fábrica de sapato. Então, dependendo do processo lá no estágio de produção do sapato, parte disso pode ser feito por um robô. Então você vai assim, ótimo, eu quero tirar um funcionário daqui, tá sendo para mim um gargalo, ele não tá dando conta de fazer o serviço que precisa, e eu vou colocar um robô. Ok, você pode fazer isso. Mas você não pode simplesmente comprar um robô e lá no meio da fábrica instalar esse robô lá e tá pronto, segue a vida. Não é assim. Esse robô ele tem que ter uma cabine de proteção, que é a célula de trabalho, né, do robô, para que pessoas e objetos não entrem nesse espaço de trabalho do robô. Por quê? O robô não tem sentimento. O robô não tem visão. Então, se você entrar dentro da área de trabalho desse robô e ele estiver trabalhando, ele vai colidir com você. Ou seja, você vai tomar uma pancada desse robô na velocidade que ele está vindo. Então, dependendo do peso do robô, dependendo da velocidade que esse robô está movendo, a pancada que ele te dá mata um funcionário seu. Então, você tem que ter normas, sim, que devem ser respeitadas
para evitar a colisão com objetos, para evitar a colisão com pessoas, porque pode gerar acidentes fatais essa colisão entre máquina e ser humano, tá? Se alguém tiver oportunidade de ir para a indústria no futuro, né, que vocês devem sair do curso e ir fazer uma faculdade, pelo menos 90% da turma vai tentar fazer isso direto. Bom, às vezes alguns vão optar por curso de engenharia, seja ela qual for, e dependendo da engenharia que você vai fazer, você vai trabalhar dentro da indústria mesmo. Você vai chegar lá, vai encontrar um robô, dependendo da indústria que você for. E você vai ver que o peão, ele consegue ir lá e burlar o sistema de segurança. Então, por isso que o técnico de segurança tem que ficar monitorando e vigiando o pessoal que está lá trabalhando. Por quê? O cara está precisando de entrar. Aí o sensorzinho da porta da célula de trabalho começou a dar mau contato. Não tem um sensorzinho aqui da porta. O robô está funcionando normalmente. Então, o que o cara vai lá e faz? Ele bypassa, ele curta-circuita esse sensor para falar assim, olha, a porta está fechada, mas a porta está aberta. Então ele dá informação para a controladora que a porta está fechada, porém a porta ela pode estar fechada ou estar aberta, porque o sensor estragou. O cara bypassou, curto-circuitou ali o circuito e está dando uma informação errada para a controladora. O que acontece? E isso já aconteceu em grandes empresas. O sujeito vai lá na curiosidade, entra no espaço do robô, vê um robô, pumba, chocou com o caboclo. O caboclo vai parar na unidade de atendimento médico ali e não tem outro sujeito, porque o robô não tem coração, ele não tem visão e nem sentimento. Então, se ele tiver que bater, ele vai bater no você sem consciência. Software de simulação, tá? Nós temos alguns softwares aí, eu deixei 3 principais. O eBoots, o Coppelia Simulação e o Robô Analyzer. Deixo aqui outras opções que são software alternativos. Nós devemos usar no nosso curso essa primeira opção, o eBoots, tá? Inclusive, nós vamos participar lá da competição interna aí, utilizando essa plataforma de simulação, o eBoots. Então, o pessoal lá da graduação tem uma competição de robô. Nós vamos pegar esse robô, vamos programá-lo nessa plataforma e vamos competir. Então, parte da nossa atividade será feita nessa plataforma aí, o eBoots, ok? Então, deem uma olhada, veja como fazer a instalação, deixa isso pronto no seu computador. No primeiro bimestre a gente não vai precisar disso, mas do segundo bimestre em diante, nós iremos usar o eBoots, ok, turma? E dei uma outra olhada aqui também, que tem alguns vídeos, tem algumas coisas aí pra gente poder fazer. De curiosidade mesmo, porque são ferramentas cada uma mais elaborada que a outra. Nem toda ferramenta ela não é perfeita, então para algumas coisas ela vai funcionar bem, para outras coisas não. Bom, aqui tá os livros, né, que eu utilizei para estar montando essa aula aí, que foi a aula da semana passada e a aula dessa semana, foram esses 2 materiais aí. Vou disponibilizar hoje à tarde, assim que eu atualizar o SIGA-A, tá? No mesmo horário. Nossa primeira atividade avaliativa, então eu faço a disponibilização da atividade hoje. E já vou deixar a informação lá da entrega da primeira atividade e da entrega da segunda atividade. Então acompanhem, por favor, no SIGA-A essas 2 datas para vocês conseguirem se organizar, tá? Lembrando, é um trabalho de pesquisa, então vocês vão ter que trabalhar em dupla para fazer esse trabalho de pesquisa, combinado? Turma, eu preciso de ver uma coisa com vocês. Deixa eu só movimentar aqui e sair do slide. Deixa eu pôr só a minha tela, deixa eu abrir aqui agora. Bom, eu vou encerrar a gravação da aula primeiramente, tá? Vou estar fazendo o encerramento aqui da gravação da aula, porque agora eu preciso acertar com vocês a próxima aula, ok? Aí isso não precisa de ficar gravado, não. Aliás, eu vou deixar até gravando, não vai ter problema. Deixa eu só abrir o calendário nosso aqui.
Pessoal, próxima quinta-feira, dia 10, ok? Vocês têm aula antes desse horário? Como é que estão os horários de vocês? Eu não vou conseguir abrir aqui agora nesse momento o horário. Eu preciso... Espera aí, só um minuto. Eu tô fazendo bobagem aqui. Também não é possível. Cefet. Espera aí, tá aqui, alunos, horários, curso técnico. Curso técnico em mecatrônica. Então, ó, tô compartilhando aí agora com vocês o horário. Nosso horário, segundo, é... coisa ruim, hein, só? 9h45, vocês têm educação física. Pessoal, eu vou precisar remanejar essa aula aqui, tá? Eu não vou conseguir dar aula para vocês na próxima quinta-feira, no nosso horário, tá? De 9h45 até 10h35. Por quê? Eu fui convocado para uma reunião no MEC, tá? Então vai ter uma pessoa do MEC em reunião comigo e outros professores do Cefet. E essa reunião ela foi marcada para acontecer de 10 ao meio-dia. Então eu não posso deixar essa aula marcada. Então só semana que vem, por conta dessa convocação para a reunião, nós não vamos ter nossa aula nesse horário aqui de 9h45 até 10h35. Podemos mudar essa aula para a parte da tarde? Para após a aula aqui do Matheus, após a aula de filosofia, podemos passar ela aqui para marcar essa aula para as 3 horas da tarde? Ou para 15 para as 3? Podemos marcar ela ali para as 14h45? Ou 15 horas? Vamos marcar para as 15 horas, que se o Matheus atrasar um pouquinho e prolongar a aula dele, a gente faz a aula de 15 até 15h50. Joguei aí no chat, ó. Ok? Então eu vou avisar o Marlon sobre essa mudança, que é uma mudança excepcional, o coordenador de curso. Em função do quê? Em função de uma reunião que eu fui convocado para participar do MEC, tá? Então eu tenho que ir lá responder algumas coisas pela unidade lá no MEC. Então, a nossa próxima aula só de laboratório de introdução robótica, que acontece na quinta-feira, então a aula do dia 10 acontecerá às 3 até 3h50, na parte da tarde. Ok? Fica marcado assim. Turma, acompanhem, por favor. Se alguém tiver problema, entre em contato comigo. Eu vou disponibilizar a lista de exercício via plataforma Teams hoje à tarde, tá? Então eu disponibilizo a lista de exercício, que é a primeira atividade que vocês têm que fazer para mim, aqui no Teams. Então vai chegar uma atividade para cada um de vocês aí. Vocês devem ser notificados. Verifiquem na minha disciplina lá, atividades, na nossa turma, né? Atividades, se você recebeu ou não. Isso deve acontecer final da tarde para início da noite, tá? Qualquer dúvida, caso vocês tenham problema e não recebam atividade, me retornem para a gente ver o que aconteceu aí, qual foi o problema e tentar resolver o problema. Combinado? Gente, obrigado a todos então. Aliás, alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou foi tranquilo? Tá tranquilo? Como estamos? Bom, tranquilo, tá? Então, beleza. Então, obrigado aí pelo retorno. Não vi quem falou, não consegui acompanhar aqui, mas obrigado pelo retorno. Pessoal, muito obrigado pela participação. Bom final de semana. Espero vocês aí terça-feira lá no Laboratório de Programação Aplicada, ok? Um abraço, bom final de semana a todos.